Pessoal, boa noite. Seja bem-vinda. Gabriela, seja bem-vindo, viu? Francis, seja bem-vindo, tá? Aqui é só a gente fazer uma abertura mesmo. Você vai ter seus 14 minutos para você falar, né? A gente convidou, queria agradecer. Sempre uma pessoa formal, tá vendo? Professora Patrícia, professor Lucas. Mas, assim, a gente sabe do trabalho que você fez, né? Ao longo do semestre. Então, hoje é isso. É você contar pra gente como é que foi. Porque a parte escrita aqui, o pessoal já viu. Então, conta pra gente. Boa apresentação, tá? Obrigado. Deixa eu só marcar aqui. A hora que você quiser, você pode começar. Boa noite. Então, o meu trabalho de conclusão de curso vai se tratar do uso de um sistema de gerenciamento de energia para controle da eficiência energética em um prédio empresarial. Minha orientadora foi a Silvana. Vamos dar início. Então, a introdução é a eficiência energética. Tudo se baseia no CID de eficiência energética, que ela está associada ao uso racional, mas também a uma maior produtividade e um acompanhamento constante a constante e inteligente dessa energia consumida. Ou seja, a gente poder produzir mais com o menor consumo. O objetivo geral desse trabalho é o estudo em um prédio empresarial, é até um prédio que eu trabalho hoje, com a proposta de demonstrar o funcionamento e o resultado da aplicação de um sistema de gerenciamento de energia em busca da eficiência energética. Os objetivos específicos. Primeiramente, eu tive que identificar os vetores energéticos a serem medidos. O mais importante foram tensões, correntes, principalmente energia. Verificar os materiais a serem instalados, quais softwares e rádio eu precisaria para instalação para demonstrar o SIG, sistema de gerenciamento. Identificar os modelos de relatório, ou seja, entender o que o cliente precisa para eu poder focar aquele relatório para o melhor resultado do meu cliente. Descrever um sistema de gerenciamento de energia, ou seja, um sistema de gerenciamento de energia é a automação da eficiência energética, ou seja, para eu poder ter o melhor controle daquilo que eu estou consumindo. Identificar as cargas a serem medidas, esse é um ponto muito importante, porque se eu não tiver as cargas corretas, eu não vou ter uma eficiência correta e um gerenciamento correto. Eu posso atuar em pontos que não precisaria atuar. E realizar o estudo de caso. O estudo de caso foi realizado, eu instalei esse software na Meta, onde eu trabalho, ela ficou um tempo rodando, hoje ela ainda está rodando, então a gente vai apresentar os resultados ao longo desse trabalho. Ou seja, referência teórica, eficiência energética, sem eficiência energética não tem o sistema de gerenciamento, vetores energéticos, tensões, correntes e principalmente energia. Sistema integrado de energia. Eu usei essa nomenclatura CID porque é o padrão que a empresa utiliza para outras empresas, grandes clientes. Então, como ela me abriu as portas para apresentar, eu mantive a mesma nomenclatura, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Energia. Ele é baseado em 4 etapas, que são a entrada de dados, eu tenho que validar esses dados, processar esses dados, para então mostrar esses dados para o meu cliente final. Agora eu vou mostrar uma tela, que é onde que esses dados são coletados. Aqui eu tenho os meus medidores em várias formas hierárquicas, tanto via TCP/IP quanto serial. Eu tenho a Ethernet, que é a Ethernet dentro da empresa. Eu tenho o meu servidor e o banco de dados. Esse banco de dados é onde eu pego todas essas informações, elas entram, eu valido elas. Como eu valido essas informações? Eu posso muito bem receber informações erradas, informações duplicadas, informações com dados que não são reais. Então, primeiro eu valido esses dados, processo esses dados de uma forma que eu vou entregar para o cliente de uma forma consistente, aí sim eu apresento esses dados na forma de relatório, dashboards e tabelas. Aqui eu fiz um gráfico, aqui eu vou apresentar uma espécie de um gráfico, que eu tenho valor e características, ou seja, à medida que eu subo nesse gráfico, eu tenho agregado um valor mais uma maior característica nos equipamentos. Esses equipamentos na base aqui são equipamentos mais simples, eles me dão dados assim de medições, não me dão dados de qualidade de energia, são dados mais simples, são medidores mais baratos, mas em compensação podem ser usados em cargas básicas, como iluminação, tomadas, cargas não muito consistentes. Já na parte de cima, esses dois medidores, eles agregam um valor maior, mas em compensação, eles têm dados de qualidade de energia, eles têm, dependendo do modelo, até 1024 amostras por ciclo, dados transitórios, dados harmônicos. Então, dependendo do que o cliente necessita, essa é uma informação importante para agregar no equipamento. Eu coloquei por último esse equipamento. Esse equipamento hoje é um medidor que a CEMIG utiliza para consumidores livres e cativos. Então é um medidor que, se você tem ele, tanto esse como esse, você tem um medidor homologado pela CEMIG. Então, com confronto com a concessionária, desde qualidade de energia a uma conta que você acha que ela não está um valor correto, você pode confrontar a CEMIG com esses medidores homologados. A metodologia.
Eu utilizei dados armazenados, esses dados coletados foram armazenados à base de dados, onde ficará disponível para relatórios gerenciais, ou seja, o relatório que melhor atende ao cliente, dashboards e tabelas. Ou seja, o objetivo é diminuir o consumo de energia elétrica. O primeiro objetivo seria esse, diminuição do consumo de energia elétrica. O segundo passo seria até o próprio confronto com a concessionária, dependendo do medidor que eu tenho instalado. Desde a qualidade de energia a mesmo preços que a gente não concorda que ele esteja cobrando. Porque dependendo do cliente, não clientes menores, alguns clientes têm demanda. E às vezes há muito problema com eu medi, estourei demanda, mas na verdade meu medidor está registrando que eu não estourei. Então é um bom confronto com o concessionário. A partir de agora eu vou apresentar meus resultados. Esses resultados foram utilizados no software da Schneider, ele chama Power Money Expert, chama PME. A versão utilizada foi a 8.2. A partir do momento que eu instalo ele, ele me dá essas 5 aplicações. É a partir dela que eu configuro toda a minha aplicação. Esse primeiro design, o que ele me dá? Esses medidores eles possuem templates. Esses templates são nada mais do que a configuração desse medidor de uma forma a me dar o melhor resultado. Ou seja, eu posso fazer equações algébricas, pôr mais equações ou pôr mais grandezas que eu quero apresentar no resultado final. Então é tudo feito dentro do design. O Management Console é onde faço o cadastro de todos os meus dispositivos. Então todos os meus dispositivos que estiverem integrados vão estar dentro do Management Console. Já o Report, ele hoje está caindo um pouco de desuso, porque ele basicamente me dá relatórios em base de Excel, somente. Então é muito cru. Então ele está saindo um pouco de desuso, mas ele ainda vem nessas versões. O Vista é a parte que eu faço todos os diagramas. Toda a parte visual eu vejo nele. Quando eu faço as telas no Corel, toda a imagem por trás que a gente vai ver a seguir é feita no Corel e os links é feito por dentro do Vista. Já o Web Application, a parte que eu considero mais importante, que é o acesso todo web. Ou seja, o cliente ele tem acesso a todo o web, toda a intranet da empresa, eu tenho acesso ao view IP ou localhost do servidor. Então eu tenho acesso a essas informações simplesmente pela página do browser. Essa primeira página é uma página de login onde foi criada. Aqui a gente vê supervisor, mas a gente pode criar níveis hierárquicos, porque o supervisor ele pode tanto escrever como somente leitura, mas a gente pode criar níveis hierárquicos de somente leitura. Aqui a gente tem a tela hoje, onde que é o sítio que a gente foi criado lá. Essa imagem é uma tela criada no Core. Hoje o prédio da empresa ela possui 3 andares e mais o subsolo. Esse medidor que a gente vem aqui é um medidor de entrada, é um modelo 8600, até que eu falei que é um medidor homologado pelo concessionário. E esse é um medidor IEM, é o medidor mais básico que foi instalado na iluminação. Todos esses pontos são links. Quando eu clico nesses links, eu tenho acesso às medições desses medidores. Eu vou apresentar nas próximas telas as medições desses 2 medidores para a gente entender um pouco da diferença entre eles na hora de apresentar os dados. Essa tela principal do i8600P. Essa é uma tela padrão, template padrão, só muda a tela de fora. Ela me dá todas as informações entre tensão de linha, corrente, potências, fase neutra. Ela me dá dados aqui de registro, tempo histórico. Ou seja, esse medidor ele guarda na memória dele até 30 dias de histórico. Se eu perder a comunicação com ele, eu não perco minhas informações. Assim que a comunicação restabelecer, essas medições foram guardadas na memória de massa dele, eu tenho restabelecido o meu sistema. Ele tem dados em tempo real, que a gente está vendo aqui, dados de qualidade de energia, harmônicos, sexo, transitórios. Tem energia e demanda. Se o cliente tiver uma demanda contratada, a gente pode ser configurado. Alarmes, falta de fase, extrapolação de corrente. Eu tenho faltou comunicação, ele me dá alarmes, tanto até por e-mail, posso receber essas informações por e-mail. E configurações básicas de relação de transformação, de IP do medidor, que a gente pode fazer nessa tela principal. Aqui já é a tela do IEM, é o medidor mais baixo. A gente pode ver que só tem tensão, fase e correntes. Ele só vai me dar informações em tempo real e os registros. O problema desse medidor é que quando ele perde informação, se eu não tenho um gate para armazenar essas informações, ele perde, se ele perder comunicação, porque ele não tem memória interna. Esse é o medidor mais barato. Aqui a gente vê um gráfico, aqui infelizmente ficou um pouco ruim por causa da resolução, mas aqui a gente parece que ele teve uma queda brusca de tensão, mas aqui é de 211 a 220 volts. Não deu nem 10% de falha, mas é só para a gente ver que ele monitora aqui, que eu peguei as fases V1, V2, V3, só para a gente ver que ele monitora todo o tempo, e se a gente vê que por acaso um equipamento desligou, a gente consegue ver via gráfico que houve uma interrupção, ou houve uma queda brusca de tensão, que houve um desligamento. Aqui são as telas que eu particularmente gosto muito, que são os dashboards. Essas informações são todas modulares. Eu criei uma para cada piso, não vou apresentar aqui, mas foi criada uma para cada piso, inclusive subsolo. Essa aqui é a de entrada, a principal, porque ela me dá aqui o consumo por andar. Eu consigo monitorar em tempo real qual que é o andar que está consumindo mais.
Aqui é uma informação de barra muito importante, que é o consumo anterior vezes o atual. Ou seja, para eu ter uma eficiência energética e monitorar, eu consigo nesse gráfico de barra entender como é que é o meu consumo mensal. Aqui eu tenho um tempo real da entrada da empresa. A gente pode ver que aqui foi por volta de 8 horas. Então, quando começou o expediente da empresa, a gente viu uma curva tendendo ao consumo de energia aumentar. E aqui são consumos por vetores. Ar-condicionado, consumo ar-condicionado, tomadas e periféricos. Então a gente consegue ver isso visualmente na tela. Às vezes, quando você apresentar na entrada da empresa, você já consegue verificar e todos ficarem cientes do que está acontecendo. Essas telas são tabelas, ou seja, todos os dispositivos que eu tiver conectados, eu posso ter tabelas em tempo real. Essa que eu deixei atualizando em 5 segundos. Você pode deixar em hora, minuto em minuto. Mas é bom essas atualizações para você ter um controle constante do que você está consumindo. Aqui, parecido com os dashboards, aqui são as tabelas, as tendências, diagramas de tendência, que aqui a gente pode ver que eu deixei ela de 6 em 6 horas. Novamente, 8 horas a gente teve uma tendência de a entrada dos funcionários aumentar, e aqui eu atualizando de 5 em 5 minutos, a tendência é de manter uma curva homogênea, porque a empresa não tem uma fábrica, então o consumo é bem constante de energia. Aqui eu vou apresentar alguns relatórios, eles não ficaram bons na tela, então eu vou apresentar eles direto. Esses relatórios eles podem ser apresentados também em forma de XML, Excel, PDF, ser exportado em TXT, então facilita muito ao cliente na hora de exportar esses relatórios. Eu exportei eles em forma de PDF. Aqui a gente tem o primeiro relatório, que chama de consumo de energia. A gente consegue ver a tendência que é o consumo de energia da empresa. Aqui foram os dias do dia 1 ao dia 8. Aqui ela consumiu mais ou menos 968 kWh até o dia 8. Então a gente consegue monitorar por esse relatório de consumo de energia. Já um segundo relatório, ele me dá uma fatura espelho. O que é essa fatura espelho? Eu cadastro os valores de tarifa que essa empresa tem na conta dela. Eu consigo monitorar que através do consumo de quilowatt dela, qual que é a perspectiva que ela vai ter de custo de energia elétrica. Aqui deu em torno de R$ 690 até o dia 8 que ele foi monitorado. E por último, eu tenho esse gráfico aqui, que ele chama de curva Sebena. A curva Sebena é uma curva tabelada, que todos os eventos que ocorrem abaixo dela podem influenciar em desligamento, e todos os eventos que ocorrem acima dela podem ocasionar queima do equipamento. Os dentro são eventos que podem controláveis. Então aqui, todos os eventos a gente vê que está em vermelho, a gente vai ver na tabela que ela me dá até como uma forma crítica, ela já me dá em vermelho esses resultados. Ou seja, a gente pode ver que no dia 22 a gente teve um problema no medidor de entrada, o que ocasionou a interrupção, qual fase que foi, qual foi a duração dele. Então, é muito importante essas informações que a gente consegue, dependendo, atuar no problema que a gente tem até mesmo dentro da nossa empresa ou a concessionária. Então, a gente consegue confrontar ela nesses resultados. Voltando à apresentação, então a gente consegue ver que o CIG ele demonstra uma ferramenta poderosa, a ferramenta de eficiência energética, uma vez que dá capacidade das empresas, independente do porte, atuarem e tornar seus processos produtivos eficientes em relação ao consumo de energia elétrica. Ou seja, independente do porte, eu tendo um sistema de gerenciamento, eu educo meus funcionários, eu consigo monitorar melhor em busca da eficiência energética, de maior produção e um menor consumo. Para estudos futuros, o prédio da Metro ele é um prédio que ele tem por volta de 2 anos de construção. Ele tem uma estrutura para ser construída algumas torrezinhas eólicas e algumas instalações de fotovoltaica. Então, para estudo futuro, eu acho interessante a gente buscar uma cogeração para entender como é que esse funcionamento de energia entrando e saindo dentro da empresa, para entender se em busca de ou gerar um crédito para a empresa ou até diminuição no consumo mesmo em crédito no consumo da energia elétrica mesmo fornecida para a empresa. E essas são as minhas referências bibliográficas. No mais, muito obrigado.